Ele não se posiciona como líder da nossa casa. Olha, essa questão do mais reclamado que o sacrifício é a falta de comunicação. Fico decepcionado quando ela mais reclama do que vê meu sacrifício. É o grau de maturidade, às vezes, do marido. Imagina, igual eu falei aqui, o cara trabalhou o dia inteiro e viajou, e quase que foi atropelado, né? Igual no início do casamento, eu viajava só de moto, rodava de moto aí em Minas Gerais, aí, pra lá e pra cá. E você chega em casa morrendo de frio, já teve dia de Ubá até Moriaé debaixo de chuva e não tinha levado nada, e do jeito que chegou, foi pro chuveiro, já estava tudo endurecendo a ponta dos dedos. E a primeira coisa que aquele monte de menina, já vem essa reclamação. E vai, e chora, e pinga, e papapá. Até que não é muito de reclamar. Mas imagina a mulher que reclama, não é? Se ela reclamar, não é? Mas ela não é muito de reclamar, está dando um bom testemunho. Eu tenho hora que eu falo assim, gente, eu não estou fazendo nada nessa casa aqui, essa mulher não me pede para fazer nada, eu vou ter que fazer, porque ela já que ela não me pede mesmo, aí a gente começa a fazer alguma coisa. Mas aí a questão é o seguinte, é o homem pensar e falar, olha, eu estou fazendo tudo, mas na mente dele o tudo é aquilo que eu falei, é o trabalhar e construir, e montar o futuro daquele casal e tudo mais, e pensa que é só aquilo, e aí não para analisar e ouvir se o propósito do casamento está sendo assim para ela também, ou se isso está sendo mais pesado do que o normal para ela. Às vezes para você, não, eu vou bem com isso aqui, eu como arroz e ovo, mas a gente precisa conquistar as coisas. Mas será que ela está nesse mesmo propósito? Porque você está no mesmo barco, né? Você está no mesmo barco, né? E vice-versa, e ela também entender o que você está fazendo, né? O seu sacrifício, onde está indo, como que você acha que você está amando. Então, no final, resume, volta o diálogo. Casal experiente, o casal era um casal, era porque eles não são mais casal, né? O casal era entendido, era estudado, conseguia elaborar as coisas, mas o que é que faltava? O que faltava ali? Essa sabedoria de se colocar no mesmo propósito. As coisas não são assim no automático, precisa se conhecer. Você não vai chegar em situação sabendo já tudo, eu já sei, né? Então, para nós vão ter os filhos aí que vão casar, fala assim, olha, você não sabe tudo de casamento, tudo que você aprendeu, que você viu aqui em casa, lá pode ser que vai ser totalmente diferente, vai vir de uma outra família, com outros costumes, com outros propósitos, talvez propósitos que não estão bem alinhados, mas vocês vão precisar, com muito amor, alinhar esses propósitos, tá? E sem Deus nesse caminho, sem Cristo nesse foco principal, né? Sem os dois olhando para Cristo como um ponto em comum, não adianta nem começar a construir esse propósito, que vai ser complicado. E antes de eu entrar no nosso ponto, né, das mulheres, voltando ainda, falando a respeito da questão da reclamação, e a gente atingindo esse ponto que é o propósito. O que eu vejo, né? E vou trazer um exemplo meu aqui. Muitas vezes, né, estive ocupando a minha posição reclamando, sabe? De uma forma muito natural para mim. E hoje, com mais maturidade, o que a gente consegue entender? Deus, ele tem e ele traçou na palavra dele um plano e um propósito para cada um de nós. Então, ele tem um papel que a mulher precisa exercer, como esposa, como mulher, como mãe, e ele também traçou esse papel para o homem. Então, quando eu entendo o meu papel dentro do meu lar, que o Senhor me fez com esse propósito, para que eu cuide da minha família, para que eu cuide do meu lar, para que eu cuide do meu esposo, para que eu cuide das minhas filhas, eu estou aqui para isso, né? É um dos planos do papel que Deus traçou para mim. Se eu entendo que isso é um propósito, aí eu com certeza vou reclamar menos ou não reclamar,
Porque eu entendo que quando eu estou fazendo tudo isso, eu estou entregando isso para o Senhor. Eu estou cumprindo o propósito que Ele me deu. Ou seja, eu estou sendo obediente ao meu Senhor, ao Senhor que eu escolhi servir. Né? Então eu acho que aí fica muito mais fácil da gente viver uma vida sem reclamar, quando a gente entende que aquilo é o propósito do Senhor, que o Senhor colocou para nós. E o Senhor, Ele também colocou um propósito na vida do homem. Então o homem, ele veio para ser, como a palavra nos ensina, um líder amoroso do seu lar, né? Exercer essa liderança e com amor, né? A palavra diz que para ele amar a sua esposa, né? Exercer essa liderança. E aqui o ponto, a gente falou a respeito, né, a dificuldade quando às vezes o homem não exerce esse papel. E aí eu tenho um outro caso, né? Vamos fechar com esse caso de um casal amigo nosso, e muito amiga, e essa minha amiga estava conversando comigo sobre esse problema que ela tem na casa dela, sabe? Ela sofre muito pelo fato de o esposo não assumir o papel dele como líder. Então ela confidencializando ali para mim e falando o quanto que isso é difícil, que às vezes ela precisa resolver tudo e ele não assume o papel dele e tal, e ela chorando as pitangas ali comigo. E a gente conversando, né, eu aconselhando, e aí eu comecei a perguntar as coisas para ela, como que era no dia a dia e tudo mais. E aí ela até contou um caso. Ela falou assim, ó, você vê, na hora de ir para a escola, é só eu que levo. Tudo lá em casa eu que resolvo, eu que faço compra, eu que faço isso, eu que decido aquilo. Então ele meio que se acomodou, sabe, no dia a dia. Então para levar as meninas na escola é só eu que levo. Ele estava levando, mas na hora que ele ia levar, em vez de ele parar na porta da escola, ele parava do outro lado da rua, ele ficava dentro do carro e as meninas tinham que atravessar na faixa de pedestre sozinha. Onde já se viu? Eu falei com ele, não, pode deixar que você não sabe, eu vou fazer. Aí eu falei com ela assim, mas amiga, você não acha que assim, aquilo que ele pode fazer, sai de campo, deixa ele fazer, né? Deixa ele levar as meninas na escola. Não, ele não sabe não, eu que sei. Tipo assim, né? Ele vai fazer tudo errado. Então, o que eu quero trazer com essa ilustração, né? Com essa história? Não é nem só a respeito dessa questão da liderança masculina, mas é uma reflexão para a gente trazer em todos os sentidos da nossa vida. Em muitas coisas, é muito mais fácil a gente apontar o dedo para o outro, sabe? E a gente colocar os defeitos do outro. E às vezes a gente não está olhando para nós mesmas. Então, nesse caso, era muito mais fácil o que ela estava fazendo. Falar que o marido não assumia a posição dele de líder, sabe? Falar que ele era acomodado. Mas aquilo, uma coisa simples, que ela podia deixar de fazer para que ela desse o protagonismo para ele, para que ele assumisse muitas coisas. Ela não queria deixar. Então, ela não estava olhando para ela, para aquilo que ela precisava mudar. E uma vez a gente estava conversando com uma terapeuta familiar, e a gente conversando ali, e eu com ela assim, falei, não, mas o Davi tem isso e isso que ele precisa mudar, sabe? Isso aqui ele precisa melhorar. E ela muito sabiamente falou assim comigo, Onila, é mesmo, o Davi tem muita coisa para mudar, para melhorar, mas e você? O que você tem para melhorar? Porque você tem alguma coisa para melhorar. E aquilo, sabe, mexe com a gente. Porque era muito mais fácil apontar o defeito dele. Mas às vezes a gente esquece de olhar pra gente. E às vezes são coisas pequenas, as mínimas coisas que a gente pode melhorar, sabe? Que a gente pode mudar. Né? Coisas que às vezes a gente sabe. Às vezes ele já verbalizou, ele já falou aquilo que ele quer que você melhore. Né? E talvez se a gente faz isso, talvez o outro naturalmente vai melhorar aquilo que você gostaria que ele melhorasse. Não pela sua força, né? pela pressão, mas por ser algo natural, por ele ver o seu empenho de querer melhorar por ele. Então, nós estamos aqui, somos diferentes, como homens, como mulher, mas nós precisamos entender que nós temos, posições diferentes dentro do casamento, mas nós temos um único propósito em Cristo. Nós somos imperfeitos,
nós somos falhos, mas Deus nos fez e Ele traçou o plano da família, Ele traçou o plano do casamento para nós, com duas pessoas imperfeitas juntas. Para quê? Para que nós pudéssemos estar juntos no mesmo propósito, para que através do nosso casamento, para que através da nossa família, a manifestação da glória do Senhor seja feita, sabe? Para que o Senhor possa cumprir o propósito dele através de nós, através das nossas imperfeições e falhas, que nós possamos olhar junto para Cristo e cumprir o propósito que Ele traçou para nós. Muito bem. E encerrando, o que esse caso ficou tão marcado para mim, que alguns conselhos, né? Porque quem era eu, quem sou eu para dar conselhos, mas aqueles conselhos voltou para mim durante a vida. E o que eu falei para ele, no caso, falei assim: olha, pensa no sacrifício de Cristo. E eu penso também nas palavras do nosso irmão Paulo, né, apóstolo Paulo, quando ele fala olha, quem sou eu, né? Quando eu quero fazer, eu não faço, e quando eu não quero fazer algo, eu já fiz de errado. E dentro dessa mesma perspectiva, quando olhamos para a esposa durante essa caminhada, e antes de olhar para ela, que é fácil de ver o cisco, né, no olho dela, eu olho para mim e vejo a quantidade de problema, quantidade de defeito que eu ainda tenho, por mais que eu conheço e eu não estou conseguindo mudar, isso me faz chegar até ela para tratar das questões dela com muito mais delicadeza, com muito mais cuidado, com medo dela apontar o meu, porque aí eu perco na discussão rapidamente. Então, quando a gente tem esse olhar, quanto mais você se conhecer, mais amor você vai ter por ela, que você vai tratar ela da mesma forma que você gostaria que Deus te tratasse. Deus te trata, né, com todo o amor, com toda a bondade, benignidade, mansidão, né, a forma que Deus trabalha com a gente, né, com esse amor de Cristo que foi de perdoar os nossos pecados. Possamos ser esse exemplo no lar e entender que nossa esposa é filha de Deus. A maioria, né, aquelas que são entregues ao Senhor Jesus como Salvador, são filhas de Deus. Então quer dizer que Deus está o nosso sogro aí. Então cuidado, o que você está fazendo com a filha dele? Como você está tratando a filha dele? Cuidado, que esse sogro é bravo, né? Ele é justo. Então a gente entender, né, que nessa posição de filhas de Deus, eu tenho que tratar muito bem essa filha que Ele colocou para eu cuidar, amar e dedicar a vida nesse sentido. Amém? Muito obrigado aí.